Hoje nós vamos gravar uma aula sobre metabolismo energético. O que é o metabolismo energético? Basicamente é a forma que nosso corpo vai gerar energia para diversos processos, como por exemplo a contração muscular. Então é de extrema relevância isso que a gente vai tratar hoje. Tá? Vai dar para entender muitas coisas, inclusive a parte de suplementação, a parte de hipertrofia muscular, a própria parte de perda de gordura. Então prestem atenção que vai ser muito interessante essa aula. Eu estou com duas telas aqui, então assim, basicamente eu vou virar um pouco o rosto às vezes, mas acho que não vai atrapalhar muito não, tá? Então, o que a gente vai discutir no dia de hoje? A gente vai discutir o que é metabolismo energético e a sua importância. A gente vai discutir os estoques de energia no nosso organismo, quais são os principais estoques de energia no nosso organismo, de onde que nós tiramos a energia do nosso organismo, tá? E as principais vias metabólicas. A via do fosfagênio, a via da glicólise anaeróbia, o fato de ser anaeróbia, que não depende de oxigênio, embora esse nome não seja bioquimicamente correto, o mais importante é a glicólise, a via glicolítica lática, tá? A via glicolítica aeróbia, aquela que depende de oxigênio, mais uma vez, o nome bioquimicamente correto é a glicolítica alática, tá? E a via oxidativa. Na verdade, são três vias metabólicas, mas para a gente tratar de uma forma um pouco mais didática, eu dividi a via oxidativa, tá? Em glicolítica aeróbia, alática, tá? E a parte da beta-oxidação da gordura, mas só a título de ficar um pouco mais didático, tá bom? E depois eu vou tratar da integração entre as vias metabólicas, ou seja, elas não acontecem de forma isolada, tá? Como que elas acontecem, como que uma via se torna predominante a outra. Então a gente vai tratar desses pontos e no final uma conclusão, como vocês já sabem, eu vou trazer um apanhado geral, um resumo de tudo que a gente vai discutir aqui, ok? Bom, metabolismo energético, eu trouxe essa figura para vocês entenderem a complexidade de tudo que acontece no nosso organismo. Então, olha a quantidade de vias, olha a bioquímica envolvida nesse processo. Não é algo tão simples, né? Então, a contração muscular e, portanto, o exercício físico, tá? Ele vai depender da degradação do ATP, né? Da adenosina trisfosfato. E essa quebra do ATP vai culminar em energia. Então, o ATP nada mais é do que a nossa moeda energética, tá? Aquilo que a gente vai trocar por energia. A gente vai gastar ATP, vai quebrar o ATP, então vai gerar energia, tá? Então, essa energia vai estar relacionada com diversos processos no nosso organismo. Beleza. Então, dito isso, vamos lá. O que é o metabolismo energético? O metabolismo energético é o conjunto de todas as reações químicas que transformam a energia dos alimentos que comemos em ATP. Então, se a gente for parar para ver aqui, o que nós temos? Nós temos, por exemplo, as proteínas, os carboidratos, a gordura, tá? Tudo isso no final gerando energia para a gente, ó, energia para a gente, ok? Então, olha aqui a gordura passando pelo processo de beta-oxidação que a gente vai explicar. Os carboidratos passando pela glicólise, né, a glicólise lática, né, que é a anaeróbia, e a glicólise alática, que é a aeróbia, que depende do oxigênio para rodar o ciclo de Krebs, tá bom? E tudo isso gerando ATP. As proteínas, elas podem ser utilizadas para gerar energia? Sim, elas podem ser utilizadas para gerar energia? Sim. Embora o processo seja bioquimicamente desfavorável e num exercício, numa atividade física intensa, ela contribua de uma forma menor, né, do que as demais vias, ela pode ser sim utilizada. Inclusive o excesso de proteína que nós comemos, né, hoje a gente tem muita aquela questão de bater proteína, tudo que é proteico, ele pode ser utilizado, inclusive pode ser utilizado também para geração de energia, ou seja, a gente utiliza uma quantidade ali para o processo de hipertrofia muscular, porém o seu excesso ele pode gerar gordura e pode ser utilizado como energia. Então, daí a gente já vê que não precisa ter esse excesso de proteína, né? Então, o que acontece? A alta demanda dos nossos músculos por ATP, o nosso músculo, os estoques de ATP no nosso músculo é muito pequeno, tá? Então, para isso, a gente utiliza dessas vias metabólicas para gerar o ATP necessário para a atividade física. Tá? Inclusive, na atividade física, nós podemos aumentar em até 1000 vezes a necessidade de energia de ATP. E isso é muito grande.
Tá? Isso é um valor muito grande e a gente não tem no nosso organismo. A gente não tem, por exemplo, no nosso músculo, uma reserva de ATP que vá promover uma atividade física de uma forma adequada. Tá bom? E aí, a gente entra na questão da contração muscular, que eu acho que é o que mais tem interesse aqui para o pessoal que está assistindo essa aula. O ATP é fundamental para que aconteça a contração muscular. Aqui a gente tem o ciclo das pontes cruzadas, tá? Que eu já trouxe aqui em outras aulas, tá bom? Então, para que é importante o ATP no ciclo das pontes cruzadas? A gente está vendo aqui o ATP, tá? Porque a cabeça da miosina, ela precisa se conectar ao sítio ativo da actina. Então, a cabeça da miosina, ela precisa se conectar ao sítio ativo, tá? Da actina. Então, para que isso aconteça, a gente precisa do ATP para que ocorra a quebra em ADP e fosfato. E aí, consequentemente, a cabeça ele vai se conectar ali na actina. Então, isso aí vai promover o processo de contração muscular. Para cada contração muscular, ou seja, para cada ciclo da ponte cruzada, nós precisamos, no caso, de um ATP. Tá bom? Então, vocês já entenderam como que acontece esse processo. Ou seja, para a gente gerar hipertrofia, para a gente treinar bem, nós precisamos do ATP. Para nós termos a quantidade adequada de ATP, nós precisamos dessas vias metabólicas, que a gente vai tratar daqui a pouco, tá? Porque nós temos 3 estoques principais de energia no nosso organismo, tá bom? Dentre eles, nós vamos ter a fosfocreatina, aí você já pensa na questão da creatina, não é? Ou seja, a suplementação de creatina serve para aumentar os estoques de fosfocreatina. Mas isso não é de forma indeterminada, ilimitada. A gente tem um teto, cada pessoa vai ter um teto, inclusive depender da massa muscular, essa quantidade de creatina, de fosfocreatina, ela chega no limite, tá bom? Então a gente não tem de forma ilimitada, a gente suplementa a creatina para a gente atingir o limite dos nossos estoques, que a gente vai verificar qual é a importância. Vou até ajeitar o microfone aqui, que eu acho que não está tão perto, tá? Para que a gente consiga ter uma quantidade adequada de fosfocreatina que possa nos ajudar a gerar mais ATP, mais energia e a melhorar o nosso rendimento no treino, tá ok? A gente tem um glicogênio e a gente tem ficam armazenados em 2 lugares de forma principal, que é um glicogênio muscular e o glicogênio hepático. O glicogênio muscular a gente só serve para quebrar, né, em glicose, que vai ser utilizada para a geração de energia para os processos que ocorrem na musculatura esquelética, no nosso músculo, tá? Dentre eles, a contração muscular. Já o glicogênio hepático, ele serve para quebrar em glicose para manter a glicemia no nosso organismo, né, estável. Então, o glicogênio que a gente tem no músculo, ele não sai para a corrente sanguínea. O glicogênio hepático, que fica no fígado, ele sim serve para manter a glicemia, tá? E para outros processos do nosso organismo. E o terceiro, o mais comum, né, que as pessoas mais conhecem, é a própria gordura, os triglicerídeos, né, o tecido adiposo. Lá a gente vai ter os estoques de gordura, né, de triglicerídeos, né, que vão ser quebrados em ácidos graxos, e eles podem ser utilizados para a geração de energia. Tá? A questão dos triglicerídeos, da gordura, é porque o nosso corpo, como a principal reserva energética, o nosso corpo ele consegue estocar de uma forma, eu vou falar ilimitada, porque não se sabe ainda qual é o limite, né? Então, tanto é que nós temos graus de obesidade, e a nossa principal reserva energética no organismo. E a gente vai ver que, mesmo sendo a principal reserva energética do nosso organismo, a nossa principal fonte de energia para uma atividade física são os carboidratos. E aí a gente vai entrar naquele problema, né, onde as pessoas cada vez hoje demonizam o carboidrato e elas priorizam a proteína, né? A gente já viu, a proteína pode ser utilizada como energia, mas não é um processo bioquimicamente favorável. Tá? A gente vai ver que o glicogênio é um fator limitante, tá, para a nossa performance, para o nosso rendimento. Bom, o principal, como eu falei, o principal substrato energético para exercício físico é o carboidrato. Quando a gente vai ver o glicogênio hepático, a gente vê aqui de 200 a 400 calorias. A gente tem ali, em média, um estoque de 70 a 150 gramas ali de glicogênio no nosso fígado. E na musculatura, né, a gente tem ali um estoque médio que relatam ali de 350 a 400 gramas até 700 gramas. Isso vai variar. Eu falei um estoque médio.
Tá? E o tecido adiposo, a gente tem a maior quantidade de calorias, como eu falei, é um estoque meio que ilimitado. Tá? E aí, dando continuidade, principalmente, ou finalmente, nós chegamos nas vias metabólicas. E aí a gente vai trabalhar essas 4 vias, né? São 3, mas aí eu trouxe as 4 vias, né, para ficar de forma mais didática, que são a via do fosfagênio. A via do fosfagênio, ela utiliza aqui, vamos lá, ela utiliza ali a creatina fosfato, tá? Essa é a via do fosfagênio. Tá bom? A gente tem as vias glicolíticas, que vão utilizar a glicose, né, o glicogênio, para gerar ATP, que vai gerar tanto na glicose lática quanto a glicólise alática, né, anaeróbia e aeróbia. E a gente também tem os ácidos graxos, gerando energia. Se a gente for verificar aqui, né, a gente tem, por exemplo, a fosfocreatina, ela vai gerar, né, um ATP. É uma reação única que vai gerar um ATP. Se a gente for ver a questão da glicólise aeróbia, a glicólise, desculpa, anaeróbia, que não precisa de oxigênio, que a gente vai produzir o lactato, que a gente vai conversar aqui, se ela vier do glicogênio muscular, ela produz 3 ATPs. Se ela vier da glicose da corrente sanguínea, por exemplo, ela produz 2 ATPs. Já a glicólise aeróbia, né, que ela depende de oxigênio, ela vai gerar ali 32, 33, 36 ATPs, e aí vai variar da literatura. E um ácido graxo, por exemplo, o palmitato, que é o mais comumente utilizado para fonte energética, tá? 130 ATPs. E aqui o que a gente vê? Ó, interessante, né? A gordura, ela gera mais energia, por isso que é a principal reserva energética no nosso organismo, tá? A glicólise, a glicose, a gente tem 2 vias, isso é interessante, a gente tem uma via rápida e uma via um pouco mais lenta. E a creatina fosfato, né, ela é uma via ela tem apenas uma via, ela gera 1 ATP, porém, como é só uma via, ela é mais rápida. Isso aqui a gente pode ver, inclusive, nesse gráfico. Via do fosfagênio, isso aqui é a velocidade de reação, tá? Olha a velocidade de reação da via do fosfagênio, que utiliza fosfocreatina, da glicolítica anaeróbia, né, aquela que não depende de oxigênio, tá? A glicólise aeróbia, a velocidade, e a questão da utilização de gordura é muito mais lenta. A velocidade é mais lenta. Isso aí a gente vai ver que ela tem uma relação direta com a intensidade do nosso exercício, da atividade física realizada. Vou começar aqui pela via do fosfagênio, tá? Que é a via principal mecanismo energético utilizado pelo corpo para sustentar atividades de alta intensidade e curta duração. Bom, o que seriam, né, essas atividades de alta intensidade e curta duração? Bom, são basicamente as modalidades que envolvem a força e potência, tá? Quais seriam essas modalidades que envolvem força e potência? A gente tem principalmente a questão do arremesso de peso, os powerlifters que levantam peso, aquelas atividades iniciais da musculação, as primeiras séries que a gente vai colocar peso, a gente tem os sprints na natação, até o próprio tênis, que você tem uma atividade ali de bater com a raquete com força e potência em um período ali de regeneração, então a gente precisa de uma energia rápida, né? Então isso aí vai fazer que o nosso corpo gere o ATP com base, né, utilizando predominantemente a creatina fosfato. Por quê? Porque ela depende apenas de 2 fatores, né? ATP e creatina fosfato. Ela gera um ATP por molécula de creatina fosfato. É uma reação única. Se a gente for pegar aqui para olhar, tá? A gente vai ver aqui que é apenas uma reação. Então é muito rápido. Nossa, ficou horrível isso aqui, pelo amor de Deus. Pera aí, né? Não consegue fazer uma linha reta, gente, pelo amor de Deus. Tá? Então é essa reação aqui. Tá? E essa reação é uma via de mão dupla. Por isso que depois que a gente faz um exercício, tem um tempo de descanso e a gente fala, ah, isso aí para repor os estoques de creatina fosfato. A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Tá? Em geral, esses estoques de creatina fosfato eles são suficientes para sustentar, né, um período ali de contração máxima, pode ser 6, 10 segundos, 15 segundos, e é esse período inicial. Então, se a gente for ver uma série de musculação que é ali dura em média ali 25 segundos, 30 segundos, né? Enfim, a depender do exercício, da pessoa e do controle do movimento, então ela é extremamente importante nesse sentido. Então, para que a gente suplementa a creatina? A gente suplementa a creatina justamente para a gente aumentar esses estoques de creatina fosfato. Esses estoques de creatina fosfato são ilimitados? Não. A gente suplementa ali creatina para chegar no estoque limite de creatina fosfato e a gente continua suplementando para manter esses estoques elevados. Tá? Então, não é algo
ilimitado, ou seja, não vai subir eternamente, não é nada disso, não. Tá? E aí, com esses toques aumentados, a gente consegue gerar mais ATP, a gente consegue ter mais energia inicial, essa energia inicial. E aqui eu já trago, né, já fiz vídeo relacionado a isso. Se a gente for pensar em suplementação creatina para a hipertrofia muscular, a creatina, a suplementação de creatina para a hipertrofia muscular ela é pouco significativa. A suplementação de creatina é boa, é importante para a melhora da performance. Claro que essa melhora da performance pode vir a levar a médio e longo prazo a uma melhor hipertrofia muscular, mas isso aí é um efeito crônico com a melhora da sua performance, tá bom? E aí, algumas literaturas trazem essas três reações, né, dentro da via do fosfagênio. Eu vou tratar aqui dessas duas que vai ficar um pouco mais simples de vocês entenderem. Isso aqui, essa reação é extremamente importante, inclusive, tá? Bom, quando a gente começa a realizar atividade física, a gente tem a ativação de duas enzimas principais, a creatina quinase, bom, como a gente já viu, e a adenilato quinase. A adenilato quinase ela vai gerar ATP a partir de duas moléculas de ADP. Então, ela vai gerar adenosina trifosfato a partir de duas moléculas de adenosina difosfato. E aí vai gerar um ATP e um AMP. AMP, adenosina monofosfato. Entendeu? Ficou mais claro? Ok. Esse AMP é extremamente interessante, né? Como a gente vai ver, ela vai ali chegar na célula muscular e falar, gente, a gente vai precisar de mais energia aqui, eu só tenho energia para 6, 10 segundos. Vamos lá, vamos começar aí a quebrar o glicogênio, então ele ativa, ele aumenta a glicogenólise. O que é a glicogenólise? É a quebra do glicogênio em glicose. Tá, beleza. Então ele vai quebrar, já vai quebrar em glicose para a gente conseguir utilizar para gerar energia. Tá? Isso a gente vai ver mais para frente como que ele vai gerar energia. Tá? Isso aqui é importante. Além disso, em segundo lugar, esse AMP ele vai ativar uma enzima que é a fosfofrutoquinase, que ela atua ali na fase 1 da glicólise. Então, como ele vai ativar mais essa enzima, além da gente gerar mais glicose, a gente vai conseguir ter maior eficiência, né? A gente vai conseguir acelerar o processo de glicólise para gerar ATP. E aí, por quê? Porque a gente tá usando aí essa creatina fosfato, ela vai durar pouco tempo, ok? Bom, aí, entrando mais nessa questão da recuperação da creatina fosfato, como a gente falou dos estoques de creatina fosfato, da suplementação de creatina, a gente entra naquele lance, né, naquela situação dos intervalos mais longos na musculação indicarem para quê? Para que haja melhor descanso da musculatura e maior recuperação dos estoques de creatina fosfato. Então, algumas literaturas falam de 3 a 8 minutos, tá? Então, aqui de 3 a 8 minutos necessários. Ninguém vai ficar 8 minutos, né, entre uma série e outra, pelo amor de Deus. Né? Os powerlifters que eu conheço, por exemplo, eles ficam ali de 3 a 5 minutos. Mas a gente tem pesquisas na literatura que falam que esses exercícios exaustivos que vão depletar muito, né, a creatina fosfato, eles podem demorar de 5 a 15 minutos. Isso aí vai depender da extensão da depressão, da gravidade da acidose metabólica gerada a partir do exercício, das características da unidade motora, do tipo de fibra muscular utilizado, tá bom? Então, claro que descansos ali de 2 a 3 minutos, que algumas pessoas pregam na musculação, tem uma recuperação maior do que descansos ali de 60 segundos. Se isso vai impactar significativamente no treino ou não, isso aí vai depender da pessoa. Mas sim, em geral, descansos maiores vai fazer com que a pessoa treine com cargas maiores, e ao treinar com cargas maiores, ela vai gerar uma maior intensidade que vai promover maior tensão mecânica e hipertrofia muscular, tá? Mas a gente tem que ver a individualidade, o tempo de treino, quanto tempo a pessoa tem para treinar, né? Tem gente que não gosta de descansar muito, então tudo isso tem que ser avaliado. A gente viu na reação lá da quebra da creatina fosfato, tá? Que a gente tem creatina fosfato, tá? Mais, tá? O ADP virando, tá? Virando o quê? Creatina mais ATP. E eu falei que a via, ela vai e volta, né? Agora fugiu a palavra. Ela vai e volta, tá bom? Então, da mesma forma que a creatina quinase, ela faz a quebra da creatina fosfato, ela também recupera a creatina fosfato a partir da creatina mais ATP. E de onde que vem esse ATP? Bom, esse ATP vai vir justamente do ATP gerado pela glicólise
anaeróbia, pela glicólise aeróbia, pela própria beta-oxidação. Então, aquele ATP que vai ser gerado ali dentro da mitocôndria, né, e até mesmo no citosol, ele vai, pela glicose, ele vai ser utilizado também para repor os estoques de creatina fosfato, tá bom? E aí a gente já entra na via glicolítica anaeróbia. Como eu falei, bioquimicamente falando, o termo certo é lática, porque ela vai produzir lactato. Tá? E por que não é anaeróbia? Porque aí a gente entra no fato de que se não tem oxigênio, é só essa via glicolítica. Se tem oxigênio, é só a outra via glicolítica que vai utilizar que vai passar pelo ciclo de Krebs. Então, tem realmente essa questão, né? Mas em termos didáticos, eu sei que fica muito mais fácil a gente falar anaeróbia e aeróbia, tá bom? Bom, essa via, ela é utilizada normalmente em exercícios intensos, né, e com um período curto de descanso, né? Então, o que a gente vê na literatura são exercícios aqui que a gente pega ali de 30 segundos a 2 minutos em geral, a gente consegue ver que a via glicolítica anaeróbia ela começa a ser predominante. Então, inicialmente, a minha via do fosfocreatina ali os 10 segundos, 15 segundos, mas a via glicolítica anaeróbia ela já começa ali no T0. Ela já começa ali inicialmente. Não acontece uma via, depois a outra via. Não, elas funcionam de forma integrada. Como o próprio nome diz, anaeróbia indica que ela não utiliza oxigênio. Tá? E uma das características principais é que o produto final é o lactato. Por muito tempo, né, pensou-se que a acidose muscular ia vir a partir do ácido lático. E aí é engraçado, porque estudos já a partir de 1970 já mostram que o lactato é importante, tem um benefício, inclusive ele reduz a acidose muscular. Tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso aí. Mas até hoje a gente tem pessoas falando ácido lático. É uma via rápida, tá bom? Não tão rápida quanto a do fosfagênio. Ela vai gerar ali 2 ATPs por molécula de glicose na corrente sanguínea, como eu falei, e 3 ATPs por molécula de glicose a partir do glicogênio, tá bom? Essa via é ativada tanto ali pela quebra pela formação do ATP e AMP a partir do ADP, como também pela liberação do cálcio na contração muscular, como a gente já viu, tá? Quando a gente, da utilização do ATP, da quebra ali no início da contração muscular. Então, essa é uma via que ela é ativada já inicialmente, logo no início do exercício. Tá? E por que a gente não tem tanto oxigênio? Por que ela é considerada anaeróbia? Porque naquela fase inicial de maior intensidade, a gente ainda não conseguiu realizar de forma significativa as reações que são mais lentas para a geração de energia a partir da glicose, passando pelo ciclo de Krebs e também pela quebra da gordura, dos ácidos graxos em ATP. Tá bom? Então, essa parte do lactato, né, qual é a importância? Né? Por que o lactato ainda é tão demonizado por algumas pessoas e a gente já sabe que ele tem uma importância significativa? Porque ele ajuda na regeneração dos íons NAD+, tá? Esses íons NAD+, aqui, eles devem ser regenerados para justamente serem utilizados na primeira fase ali da quebra da glicose, tá bom? Além disso, ele trabalha na saída dos íons, tá bom? Na saída dos íons H+, que são produzidos aqui, tá? Que são produzidos também no processo de contração muscular, e essa saída dos íons H+, ela diminui a acidose muscular. E a acidose muscular, com excesso de íons H+, dentro do músculo, que vai realmente realizar o processo de fadiga muscular. Porque esses íons H+, eles competem com o cálcio ali na ligação com a troponina. E aí a troponina, ao não ser conectada com o cálcio, ela não libera a tropomiosina para que ocorra a ligação da quitina com a miosina, tá? Então, ela não conecta exatamente a tropomiosina. Então, basicamente, quando a gente tem a liberação, né, a conexão do H+, com a troponina, ela não vai liberar os sítios para que ocorra a contração muscular. E aí começa a gerar a acidose muscular. Então, o lactato ele diminui isso. Além disso, poucas pessoas sabem, mas ocorre o ciclo de Cori. O lactato ele sai do músculo, leva uns íons H+, tá? Ao levar os íons H+, o lactato
ele diminui a acidose muscular. Esse lactato vai para a corrente sanguínea e passa lá pelo fígado. No fígado, ele passa por um processo de gliconeogênese, que é a formação de glicose. Então, ele vai formar glicose no fígado, essa glicose vai sair do fígado e ela pode ser utilizada no músculo para a geração de energia. Então, olha a importância do lactato. Olha como o lactato é importante. E o pessoal ainda fica criticando a glicólise lática, a formação do lactato, ou a formação do ácido lático, como se fosse realmente o grande vilão da fadiga muscular. E a gente vê que não é isso, a gente já sabe disso, desde 1970, né? E a gente está em 2025, mas vamos lá, uma hora vai dar certo. Então, além disso, o que acontece? Essa via glicolítica anaeróbia, ela não depende de oxigênio, ok? Se a gente tiver uma quantidade de fornecimento de oxigênio adequado, a gente entra já na via glicolítica aeróbia, alática. Essa via, ela forma o piruvato, e do piruvato, aqui, a gente entra no ciclo de Krebs, tá? Vocês já devem conhecer ali de biologia, lá no ensino médio, pelo menos já lembrar o nome. Ao passar pelo ciclo de Krebs, ele depois vai passar pela cadeia transportadora de elétrons, onde vai gerar ATP, tá? Aí gera 32, 33, 36 ATPs, aí depende muito da literatura. Só que ele produz uma quantidade muito maior de ATP do que a via do fosfagênio e a da glicólise anaeróbia, tá bom? Mas por que ele gera mais ATPs e é mais lento? Porque olha a quantidade de reações que ele tem. Compara lá com a via do fosfagênio, que tem uma reaçãozinha só. Então, ele tem muito mais reações, tá bom? Então, ela é a principal via utilizada já em atividades de alta intensidade e longa duração, como, por exemplo, corrida, natação, tá bom? E ela não acontece só depois, né? Não vem, como eu falei, existe uma integração entre vias. Para você ter noção, um sprint ali de 30 segundos, ele utiliza ali 23% de substrato de energia gera a partir da via do fosfagênio, 49% da glicólise anaeróbia, tá? E 28% ali da respiração mitocondrial, principalmente a partir da glicose. Já um sprint ali de 10 segundos, ele vai chegar a utilizar ali 53% do fosfagênio, 44% da glicólise anaeróbia, ó a quantidade, ó como começa já no T0, ó como não é parcelado. E ali 3% da respiração mitocondrial, né, da glicólise aeróbia, para a gente ver que os processos eles vão acontecer desde o início. Tá? 3%, beleza, é pouco, mas está no início, são 10 segundos. A gente vai ver que 10 segundos para 30 segundos aumenta de 3% para 28%. E a gente vai ver, com o passar do tempo, essa via que depende do oxigênio, a via oxidativa, ela vai sendo cada vez mais predominante. Mas não deixa de acontecer as outras vias. Tá? Então, ela é uma reserva esgotável de energia. A gente não tem, como a gente viu lá no fígado, no músculo, a gente tem uma quantidade limitada de glicogênio, que vai variar de pessoa para pessoa. E a via do glicogênio, o glicogênio, ele é o principal fator responsável pela fadiga muscular e perda de rendimento. À medida que nossos estoques de glicogênio musculares vão diminuindo, a gente vai aumentando o processo de fadiga muscular. Por isso é tão importante o consumo de carboidrato. Vocês já viram aquelas pessoas aí que estão correndo ali, sei lá, uma meia maratona, né, uma maratona, eles estão sempre utilizando ali gelzinho de carboidrato. Por que eles estão utilizando gelzinho de carboidrato? Para eles aumentar a quantidade de glicose no sangue. Ao aumentar a quantidade de glicose no sangue, ele vai poupar a utilização do glicogênio muscular, e ao poupar o glicogênio muscular, a gente vai conseguir ter uma melhora no rendimento, uma diminuição do processo de fadiga muscular, tá? Ou seja, a gente vai ter um rendimento melhor por mais tempo. Então, a grande sacada é essa, por isso o carboidrato é tão importante. Por isso que você quer pensar em rendimento, tanto na musculação, quanto em outra atividade física, você precisa consumir carboidrato. Tá? Ele não é o vilão. E como a gente pode ver aqui, ó, a depender da intensidade, tá, do exercício, ou seja, 85% do VO2 máximo, ali 65%, 85%, a gente vai utilizar mais o glicogênio muscular, tá bom? Se a gente for pegar ali 65% para baixo, tá, a gente vai utilizar conforme predominante, tá,
os ácidos graxos, tanto do plasma quanto os triglicerídeos que a gente tem reserva de gordura também no músculo, tá bom? Mas a gente não deixa de utilizar a glicose, né, a via glicolítica aqui anaeróbia, tá? Acontecendo, está sempre acontecendo. A via do fosfagênio também está sempre acontecendo. Ela é predominante nos primeiros 10 segundos, mas ela está sempre acontecendo. Se a gente for pensar agora na via oxidativa, eu chamei de via oxidativa a quebra de gordura, né? A gordura ela já é uma reserva inesgotável de energia, tá? Elas são quebradas em ácidos graxos que vão participar do processo de beta-oxidação. Esse processo de beta-oxidação tem uma aula só de metabolismo de gordura, na verdade são 3 aulas sobre metabolismo de gordura, e eu explico de forma bem detalhada o que é a beta-oxidação. É um processo onde você quebra o ácido graxo, ele vai para dentro da mitocôndria, para ele ir para dentro da mitocôndria, para ele ir para a matriz mitocondrial, ele passa ali, ele necessita de uma enzima chamada acil-carnitina. Essa acil-carnitina, né, ela depende de carnitina, ou seja, é uma acil-carnitina transferase, ela depende de carnitina. Por isso que algumas pessoas indicam suplementação de carnitina, porque a ideia seria aumentar a quantidade de carnitina aciltransferase e essa enzima poderia fazer com que passasse mais gordura para dentro da mitocôndria, para a matriz mitocondrial. Entretanto, a gente já tem, de forma robusta na literatura científica, que não aumenta a quantidade dessa enzima dentro do músculo, só aumenta a quantidade de carnitina na corrente sanguínea. Ou seja, isso não interessa, tá? Isso não vai ajudar a queimar mais gordura, tá bom? Então, a partir do momento que o ácido graxo ele entra ali dentro da matriz mitocondrial, ele vai participar aqui do processo de ele vai passar ali pelo ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs. E aí ele vai lá passar pela cadeia transportadora de elétrons e vai gerar justamente os ATPs. Olha aqui um exemplo, um triglicerídeo, um triacilglicerol. O que é formado triglicerídeo? Uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácido graxo. Ele chega a formar aqui, nesse exemplo, 460 ATPs. Compara com as demais vias metabólicas. É realmente uma quantidade muito maior, muito superior. Tá? Entretanto, olha a quantidade de reação que tem aqui. É porque eu não trouxe todas as reações, eu trouxe aqui um resumo. Mas olha a quantidade de reações que tem aqui. Compara com as demais vias. Tá? Por isso que é uma via mais lenta. Tá bom? Por isso que é uma via que a gente utiliza já exercícios de intensidade moderada a baixa. Por quê? Porque essas intensidades moderada a baixa, a gente não precisa de energia de forma tão rápida, como por exemplo um de alta intensidade. E aí de alta intensidade a gente precisa utilizar vias mais rápidas. Entenderam a relação? Mas aí a gente entra no ponto. Bom, e eu vou entrar aqui nesse para a gente aproveitar essa imagem. O que acontece? Tá? Muitas pessoas falam, né, que um exercício moderado abaixo é melhor para queima de gordura, porque utiliza mais gordura como substrato energético. Não é bem assim, tá? Tudo depende do volume, ou seja, se você comparar ali 30 minutos de energia de um exercício de alta intensidade com 30 minutos de um exercício de intensidade moderada a baixa, a gente vai ter um déficit calórico, um gasto energético muito mais associado ao de alta intensidade. E a gente sabe que no processo de emagrecimento, para queima de gordura, a gente a gente precisa de um déficit calórico. Quanto maior o déficit calórico, melhor, tá? Porque uma coisa é quebra de gordura, outra é queima de gordura e outra é déficit calórico, tá? Você pode aumentar a quebra de gordura para gerar mais ácido graxo e aí a gente vem com alguns suplementos termogênicos, enfim, tá? Essa quebra de gordura tem que ser utilizada para a geração de energia, beleza? Só que se a gente estiver consumindo mais calorias do que a gente está gastando, então essa gordura ela vai ser reesterificada, ou seja, a gente vai voltar a ter os estoques de gordura que a gente tinha inicialmente. Então, de nada adianta, tá? Então, para a gente ter uma relação maior, uma relação melhor de exercício de moderada, leve intensidade para de alta intensidade, a gente teria que equalizar. Vou dar um exemplo ali, 20 minutos de corrida ou 1 hora de caminhada. Aí a gente começa realmente a ter algo mais significativo nesse sentido, mas sim, falei significativo, mas é pouco significativo. Então, não quer dizer que realmente 60 minutos de caminhada vão ser melhor ali para queima de gordura do que 20 minutos de corrida. Tem que ser algo bem trabalhado, bem estudado e individualizado. Tá? Então, não caiam muito. Eu já caí nessa de caminhada é melhor para perder gordura do que corrida, e não necessariamente. Vocês entenderam a questão do déficit calórico, não é? Então,
Continua sobre a integração das vias metabólicas. Agora que a gente vai realmente conversar sobre como que acontece, tá? Vamos dar um exemplo, uma musculação, tá? A musculação, uma série de 4 a 6 repetições ali, ela vai utilizar ali principalmente a via do fosfagênio, tá? Então, digamos assim, que 4 a 6 repetições a pessoa demora ali, acho que estourando ali 10 segundos, beleza? Já uma série de 12 a 15 repetições, ela vai utilizar predominantemente ali a via glicolítica, beleza? Anaeróbia. Já um treino de musculação em geral, se a gente for pegar o treino ao longo do tempo, ali 1 hora de treino, 1 hora e meia de treino, ele vai utilizar a via oxidativa, tanto de carboidratos como de gordura, como, como via predominante para geração de energia. Tá? Essa integração de vias é um processo altamente dinâmico e essencial para a produção de energia. E ela depende de vários fatores, tá? Como a gente viu, a questão do VO2 máximo, a questão do condicionamento cardiovascular. Então, predominantemente, a gente vai utilizar cada via, tá? Não só com relação ao tempo e intensidade, mas também com relação à condição de cada um, tá bom? Eu trouxe até exemplo aqui do HIIT, né, alternância entre as vias aeróbias e anaeróbias, ou seja, você corre de forma muito intensa, então você vai utilizar ali uma forma anaeróbia, né, ali precisa de energia muito rápido. E aí você tem um período de descanso ali, e aí você vai fazer o quê? Você vai repor mais esses ATPs pelas vias aeróbias, são as vias mais lentas. Então, assim, só para vocês terem uma noção de como essas vias são interligadas. Então, quais são os fatores que vão interferir de forma geral? São a duração da atividade, como a gente viu, a intensidade da atividade, a gente viu a questão do VO2 máximo, a disponibilidade de substratos energéticos, por isso que varia de cada um, né? E justamente o momento que cada um tá. Eu vou dar um exemplo: disponibilidade de substratos energéticos. Você tem ali uma pessoa que acabou de correr, vamos supor ali um 10 km, né? Então gastou muito glicogênio muscular da perna, por exemplo, e aí da musculatura da perna, e ela vai fazer um treino de perna. Você acha que ela vai ter muita disponibilidade de glicogênio? Não, não vai ter tanta disponibilidade de glicogênio. Então, isso aí a gente já consegue ver essa questão da disponibilidade de substrato energético. A condição metabólica do indivíduo, indivíduo mais sedentários, pratica atividade física de alta intensidade, pratica de baixa intensidade, e até a regulação hormonal, né, o glucagon, o cortisol, que vão lá fazer o processo de quebra do glicogênio em glicose, a quebra de gordura em ácidos graxos. Então, eles trabalham nesse processo aí também da integração entre as vias metabólicas. Então, como conclusão, né, finalmente a gente chegou aqui no final, e eu espero que vocês tenham conseguido entender e captar a ideia principal dos mecanismos, ou seja, o que é o metabolismo energético, ou seja, a gente vai transformar aquilo que a gente comeu em energia, tá? E o ATP. O que é ATP? É a nossa moeda de troca energética. Tá? E ela é essencial para tudo que nós fazemos. Claro que a gente trabalhou aqui muito mais relacionado à contração muscular, que é a área de maior interesse das pessoas, mas a gente tem que saber que o ATP ele serve para tudo que nós fazemos no nosso organismo. A gente precisa de energia. Tá? Quais são os principais estoques de energia? Nós temos 3 no organismo: fosfocreatina, o glicogênio no fígado e nos músculos, tá? E o tecido adiposo, tá? Que a gente tem no músculo também, o tecido adiposo, desculpa, a gordura que a gente tem no tecido adiposo e no músculo também. A gente tem uma reserva de gordura no músculo. São os principais estoques de energia do nosso organismo, tá? Quais são as principais vias metabólicas? A gente viu também que são 3 principais e a gente divide em 4 para termos de mais didática. A via do fosfagênio, que depende da creatina fosfato, e aí a gente entra naquela questão ali da suplementação de creatina, não precisa de oxigênio, não gera lactato, tá? E aí são aquelas atividades de alta intensidade e curta duração. A glicólise anaeróbica, a glicólise lática, ela é rápida, né? Ela já gera mais ATPs, ali 2 a 3 ATPs, ela é um pouco mais lenta que a via do fosfagênio, exercícios ali de 30 segundos a 2 minutos, ela é predominante, tá? E ela produz lactatos e íons H+, só que esse lactato, né, ele vai ser utilizado tanto para geração de glicose como para a recuperação dos NAD+, para que continue acontecendo o processo de glicólise, como também para a retirada do H+, né, do ácido, do íon de hidrogênio do músculo, diminuindo o processo de acidose muscular. A gente viu do sistema oxidativo, a gente viu que depende de oxigênio, são 2 principais. Aqui vai consumir o carboidrato, aqui vai consumir a gordura. O uso de carboidrato ele vai gerar ali 32, 33, 36 ATPs, enfim, depende da literatura. E a beta-oxidação, que é a utilização de gordura, ela vai gerar ali
digamos, um exemplo, 130 ATPs, uma molécula de triacilglicerol, tive um exemplo que gerou 460 ATPs. Tá? Então, gera uma quantidade muito maior de ATP. Entretanto, a gente vendo aqui, tá? A gente tem uma relação de velocidade, tá? Então, se a gente for ver, a maior velocidade e a menor velocidade. Isso aí vai ter relação com a integração das vias. A gente vai ver que se a gente precisa de mais energia num exercício de alta intensidade de maior duração, a gente vai utilizar mais o sistema oxidativo dependendo de carboidratos. Se a gente vai ter um VO2 ali, uma intensidade moderada, leve, a gente não precisa de energia tão rápida, a gente vai utilizar mais gordura. E entendam, mais e menos. Então, todas as vias acontecem ao mesmo tempo, em maior ou menor intensidade. Entenderam? Bom, dito isso, agradeço aqui a presença, agradeço ter assistido essa aula, espero que tenham entendido. Tá? Podem passar o feedback, podem passar sugestões de novas aulas. Eu acho que é importante, a gente falou em algumas aulas atrás, tem aí sobre hipertrofia muscular, influência do hormônio, dos hormônios. A gente falou sobre também como acontece a hipertrofia muscular, a gente falou sobre tensão mecânica, estresse metabólico, sobre o próprio dano muscular. Então, a gente entender o metabolismo energético é importante até para a gente complementar isso aí e a gente passar para outras aulas, para outros temas, inclusive a parte de suplementação, como eu já citei aqui. A gente tem que entender muito bem essa questão das vias metabólicas e como acontece o processo de hipertrofia muscular, tá? Ou como acontece a contração muscular também, para que a gente entenda se o suplemento realmente é eficiente, se não é eficiente, para que utiliza cada suplemento. E isso aí é extremamente interessante. Como a gente melhorar o rendimento em determinada atividade física. Então, isso aqui que a gente falou hoje é a base do conhecimento, para que a gente possa justamente ir além, ir um pouco mais para frente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.